Vamos falar de novo de Enem. E é preciso falar, porque vocês viram o universo. Acho que foi você, Tadeu, que falou do universo, mais ou menos. No Brasil, 4 milhões e 700 mil. Aqui em Matão eram mais de mil, né? 1.100 e alguma Mil coisa. e alguma coisa. Quer dizer, há um universo muito grande. Se você somar os alunos, os pais deles, todo mundo se envolve nisso tudo. Você vai ver o quanto dá de gente interessada nesse assunto. É preciso voltar a falar sobre ele também, porque vem aí a segunda etapa agora. É domingo, né? Domingo. E é por isso que trazemos ao programa o Murilo Pinotti. Ele é diretor do grupo Pro Estudar, para falar sobre essa primeira etapa de domingo passado e sobre a segunda de domingo que vem. Bom dia, Murilo. Bom dia, Daércio. Bom dia, Tadeu. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês de novo. Qual é a avaliação que vocês fazem aí dessa primeira etapa, aqui no âmbito local, principalmente? Daércio, foi um primeiro dia de Enem muito positivo, né? O tema da redação, acho que não tem como a gente não falar disso, né? É um tema que, para mim, particularmente, como professor de geografia, de atualidades, né, de história, foi um prato cheio. A gente trabalhou isso com os alunos do nosso cursinho. Trabalhamos. Tem uma lei, né? Uma lei federal, a 10.639 de 2003, que ela trata sobre esse tema da cultura africana nas escolas, né? É obrigatório no nosso país. E aqui na nossa cidade a gente tem, né, essa lei implementada. Então, dentro do cursinho, a gente também segue essa diretriz de trabalhar. Então, Mas pegou muita gente de calça curta, né? Pegou porque aí, essa já, entrando, né, na avaliação que eu faço do primeiro dia, essa é uma primeira crítica, né, a que muitas pessoas tiveram dificuldade de fazer a redação. Porque a gente sabe que, infelizmente, o nosso país é um país muito preconceituoso, né, ainda. É um resquício muito, muito grande da escravidão, né, do processo que a gente passou, de colonização. Embora o Brasil seja um país muito miscigenado, né, multicultural, mas a gente ainda tem muitas, né, brincadeiras, né, entre aspas, de mau gosto, a gente tem muitas falas preconceituosas e algumas pessoas tiveram dificuldades. Então, para quem não estava aberto, né, a quebrar esses preconceitos, certamente... Foi pego de surpresa. Foi pego de surpresa. E tirou notas baixas. Eu até conversava com o Daércio na segunda-feira, eu poderia postar minhas fichas, que ia ser alguma coisa climática. Na redação, pelo momento atual do mundo. Mas eu confesso que eu também fui pego de surpresa pelo tema. Mas que dá para, obviamente, se virar bem, né? Sim, o tema... Vocês trabalharam isso. Trabalhamos, Tadeu. Trabalhamos o tema. A gente tenta trabalhar no cursinho, né? Especialmente falando, que é o que eu represento hoje aqui conversando com vocês, a gente tenta trabalhar de forma plural na nossa grade. Claro. Então a gente tenta sempre trazer para os jovens uma visão da geografia, né, da geografia política. O pessoal de história tentou trazer essa questão do repertório africano, né, de autores africanas. E o tema ele foi muito importante, Tadeu, porque ele era a questão da valorização da herança africana no Brasil, né? Então, o nosso país, poxa, a gente tem inúmeros exemplos dessa herança africana no nosso dia a dia, que a gente poderia aqui ficar citando horas e horas. Então, o nosso aluno do cursinho, com certeza, foi bem preparado para esse tema. E na sua área específica, geografia, como é que foi? Olha, a gente fala que na redação... Que nós tivemos geografia, história, linguagem... linguagens e códigos, né? A gente teve... Pelo que eu dei uma olhada na prova, ela seguiu uma linha de raciocínio muito interessante, inclusive com algumas questões, né, também sobre o tema que foi abordado na redação. Eu achei isso bem legal, porque geralmente o Enem ele não faz isso, né? Era um padrão que o Enem vinha adotando, mas do que eu observei foram questões assim muito incisivas, trouxe muito de geopolítica, que é uma coisa que eu atuo muito com os jovens no cursinho. Não que a geografia física, né, aquela geografia do relevo, que a gente já estava acostumado, não seja importante. Mas hoje em dia o que pega muito, né, Tadeu, é a geografia política. Porque nós tivemos muitas mudanças, né? Muitas. E é um xadrez, né? Eu costumo dizer que é um xadrez geopolítico. Então, quando você mexe uma peça no tabuleiro, uma outra peça ela vai ser mexida em resposta. Então, a minha avaliação que eu faço foi um Enem muito bacana. Um detalhe, né? Aquele clássico que a gente já conhece do Enem. Questões muito longas, né? Muito pesadas, muito texto. Então, eu ouvi dos alunos assim... falando, Murilo, a prova foi legal, só que estava muito cansativa. Eu tava lendo algumas avaliações, uma delas é essa, que as perguntas eram muito longas, até você entender, interpretar, né, eram perguntas longas, e falando muito sobre a questão da filosofia. Algumas avaliações nesse sentido que talvez
pelo próprio texto muito longo da pergunta, tinha dificultado na resposta depois. Isso. Os alunos sofreram um pouco ali. Tadeu, eu concordo. O Enem, ele traz pra gente um padrão já há muito tempo, né? Que ele inverte, né? Quando o enunciado é muito longo, geralmente as alternativas são muito curtas. Então o aluno fica cansado, né? E aí, quando chega lá no final, ele já tá cansado. E que elas parecem meio que iguais, né? As respostas já. Isso. As letras parecem tudo igual. Começa a embaralhar tudo ali, é verdade. Ou senão ele faz ao contrário. Ele te joga um enunciado muito curto, talvez com uma imagem para você analisar, e aí nas alternativas ele te enche de texto. E aí você fica, poxa, mas será que é A? Será que é B? Será que, enfim... Então o aluno tem que tomar muito cuidado. Porque de repente tem uma palavrinha ali que é a chave, né? Geralmente é isso. Geralmente é uma palavra ou uma linha de raciocínio que tá toda certa, mas no final ou no início tem alguma coisa que não casa. E aí você precisa ter na hora... a gente sabe que o vestibular ele é uma forma complexa, né, de lidar com o que o estudante sabe. Então, muitas vezes, aquele estudante que ele está mais preparado fisicamente e psicologicamente, ele sai premiado. Porque, pensa, né, ficar lá 5 horas numa cadeira, na mesma posição, né? Claro, você pode sair e tomar água, mas não é a mesma coisa. E o sistema nervoso funcionando, né? É, verdade. Adrenalina lá em cima. E aí eu quero te perguntar o seguinte, nós vamos agora para o segundo dia, né, que é no próximo domingo. Com que expectativa, com que perspectiva? E quais são as disciplinas para domingo? Certo. Agora nós vamos ter a parte exata, né, do Enem, que vem domingo. Eu já nem ia nesse. Eu também não me identifico. Nem ia nesse. Então nós temos as ciências da natureza, né? Então nós vamos ter ali matemática, física, química, biologia, essa parte mais dos números, né? Essa parte mais biológica da coisa, né? Mais exata. Não temos redação, porque a redação já foi no primeiro, né? Então eu costumo dizer que assim, a parte humana, ela já foi no primeiro dia. Agora é a parte exata e biológica. Então a dica que a gente costuma dar para os alunos é, de novo, uma boa preparação, tanto fisicamente quanto psicologicamente, chegar tranquilo, descansar, nada de ir pra balada ou pra festa no dia seguinte. Dá um tempo nesse sábado, né, especificamente. É só um final de semana. É só um, né? depois você tira o atraso. Vai ser recompensado. Então, não deixar para a última hora para ir para o local de prova. Isso. A gente costuma dizer, Tadeu, que assim, é importante pecar pelo excesso de cuidado e não pela falta dele. Claro. Então, pequem pelo excesso de cuidado mesmo. Mas eu vou chegar 1 hora mais cedo? Vai. Tem problema. Não tem problema nenhum. É melhor você chegar 1 hora mais cedo do que 1 hora atrasado. Então, bem melhor. Murilo, onde é que a gente acha o equilíbrio? Por exemplo, quando eu prestei vestibular, faz muito tempo, obviamente eu também tinha uma característica melhor para humanas, né? Eu escrevia bem, eu adoro história, geografia. Então a minha intenção qual era? Eu precisava ir bem aqui, porque eu sabia que no meu tempo tinha exatos e biológicos. Eu precisava chegar aqui num 5 e aqui ter um 8 para encontrar esse equilíbrio. Ainda é isso ou não? Ou mudou muito? Sim, não, continua. A gente fala que é importante o aluno ele saber justamente isso que você falou, Tadeu. Saber interpretar e ter um autoconhecimento do que ele é bom e do que ele não é bom, né? Ou do que talvez precisa melhorar. Claro, agora a gente está falando de pouquíssimo tempo para melhorar. Sim. Né? Mas no período, né? Isso, a preparação ela é de anos, né? Sim. Não é uma coisa assim de um dia para o outro, tô pronto pro Enem. Não é isso. Mas tirando essa parte mais óbvia, o que é importante, igual você falou? A questão do autoconhecimento. Então, nós temos um perfil muito parecido, porque eu também, na minha época, a mesma coisa. Eu sabia que na parte de humanas e redação eu me garantia, eu tiraria uma boa nota, porque os resultados que eu tive anteriormente mostravam isso, e na parte de exatas eu sabia que eu precisava ralar muito. Então, qualquer ponto a mais para mim na parte de exatas já era uma coisa boa, porque para quem tinha uma expectativa baixa, né? Então, é fundamental o aluno, a aluna entender os pontos que ele é bom, que ela é boa, e ver o que ela precisa melhorar. E aí a dica maior cada um vai ter a sua estratégia, né? Eu costumo dizer que não tem uma receita de bolo nesse caso, né? Porque cada pessoa, você é diferente de mim. Cada um é um, né? Isso. Então tem gente que, por exemplo, vai querer começar por matemática, vai ter gente que vai querer começar de trás para frente, do meio, enfim. Aí cada um.
Isso não tem problema. Existe alguma relação ou correlação do Enem com os vestibulares? Tipo, a faculdade A aproveita mais uma situação do Enem, a universidade B ignora o Enem, tem sua linha de provas? Tem uma relação, sim. O que a gente costuma ver nos últimos anos, Tadeu, é uma relação muito grande do Enem, claro, com as federais, né? É uma grande porta de entrada para as federais. Aqui na região, eu imagino que o maior objeto de desejo dos jovens sejam a UFSCar, né, a Federal de São Carlos, que a grande porta de entrada é o Enem. E aí depois nós temos, né, o FIES, o ProUni, que se utilizam da nota do Enem, nota de redação do Enem. Nós temos também as particulares aqui na região, que também utilizam a nota do Enem como uma forma de balizar ali o aluno, ou seja, né, de avaliar o aluno. Então, muitas vezes, até as particulares, elas não fazem vestibular próprio e utilizam a nota do Enem. É verdade. Ou mesclam, né? É verdade. Usam um vestibular próprio e metade do Enem, por exemplo, enfim. Então, tem essa relação. Isso é bom para o aluno, para o estudante? Olha, eu, Murilo, penso que sim. Ok. Porque você democratiza mais esse acesso, né, ao ensino superior. Sem dúvida. E aí, é aquilo que a gente sabe, né, Tadeu? Por exemplo, se você quiser entrar, vamos supor, numa Unesp, né, numa USP, aí você tem os vestibulares específicos, né? No caso da Unesp, você tem a VUNESP. No caso da USP, a FUVEST. Tem o vestibular da Unicamp. Enfim, estou falando aqui no estado de São Paulo, né? Claro. As principais. Mas aí depois você vai ter Minas Gerais, as federais, que são muito boas. No Paraná, que são muito boas. Antigamente tinha uma de Londrina, acho que era o UEL. A UEL. É muito boa. Ainda é boa. Vocês costumavam ou costumam ministrar os chamados aulões. Isso prossegue até o vestibular ou isso se encerrou? Como é que funciona o período disso? Se encerrou. O cursinho ele tem mais de 12 anos aqui na cidade, então a gente foi muito por tentativa e erro, né? A gente fazia um ano, aí colhia o feedback dos alunos, né, a opinião, os alunos falavam, olha, a gente fica muito cansado quando está próximo do Enem. Então, a gente observou que para os nossos alunos, claro, isso é para os nossos alunos, né? Não estou falando assim de forma generalista. Para o cursinho, a gente observou que era melhor encerrar as atividades antes dos vestibulares. Então, a gente sempre encerra, até porque, né, Tadeu, só contando também o pessoal de casa, nossa equipe é 100% voluntária. Então, fantástico o trabalho de vocês. Obrigado. Fantástico. A nossa equipe, né, o nosso quadro, agora o pessoal está entrando na época de provas da faculdade, que é o segundo semestre, né, final do segundo semestre. Então, para a nossa equipe também era uma época muito complexa. Então, para não pesar para os nossos jovens estudantes e para a nossa equipe, que é a maioria, né, eu já estou formado, mas a maioria está na faculdade. Então, a gente resolveu parar um pouco antes dos vestibulares. Tá certo. O que tinha que orientar, tinha que aprender. Eu queria te agradecer mais uma vez. Alguma coisa, Daércio? Posso encerrar? Te agradecer e parabenizar você e a galera pelo trabalho voluntário de educação nesse país. Vocês são verdadeiros heróis, meu amigo. Obrigado, Tadeu. A gente faz com muito gosto, a gente faz porque ama. Eu imagino, cara. E é muito gratificante, assim, ouvir depoimentos como o seu, de vários pais. Às vezes, aqui em Matão, legal é isso. Às vezes a gente tá na rua, né? Vai na padaria. Já encontra todo mundo. Não, outro dia, só pra contar, né? Um amigo meu casou recentemente. E aí, geralmente tem o bartender, né? Que faz ali as bebidas e tal. Eu fui buscar com a minha namorada, fui buscar uma bebida. E aí eu vi que o rapaz ficou olhando, né? Ele falou, viu, você é do cursinho, né? Aí eu falei, sou. Eu falei, então, o meu enteado, ele participava lá do cursinho e hoje ele tá super bem na faculdade. Isso, né? Bacana. Poxa, eu falei, olha só que esse legal. Esse é o retorno, o melhor retorno que tem, Uma professora que encontre lá um aluno que um belo dia, ela foi... Lá no passado ela foi professora e o aluno vem e fala, rapaz, essa é a melhor colheita que você pode ter da vida, né? Sem dúvida. Isso é muito gostoso. Muito bom, Murilo. Um grande abraço a você e um bom dia, viu? Obrigado, Daércio. Valeu, Tadeu. Um abraço.